Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos! Como é que vocês estão? Começando aqui mais uma semana, nosso momento de pastoreio. Hoje, Juízes 8. Já pega a sua Bíblia ou abre aí o aplicativo do celular. O tempo precioso de Deus. A gente está com essa caminhada de uma leitura, eu vou dizer assim, uma leitura comunitária da Bíblia, né? Que coisa preciosa! A gente lembrando quem foi que escreveu a Bíblia, por que que ele escreveu a Bíblia e o que que ele quer falar para a gente através da sua palavra. Não se esqueça, meu irmão, a Bíblia é um livro que fala de hoje e fala da minha vida e da sua vida. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado, Pai, por mais este momento de pastoreio. Obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tudo que tu fazes por cada um de nós. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, para que esse estudo, para que esta palavra fale a cada um de nós aquilo que tu queres falar. Apesar de mim, meu Deus, nos abençoa. É o que nós pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos para o nosso tempo de louvor? Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, fio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti, em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome.
gozo pra mim, com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou.
Que bênção! Lindos louvores, hein? Vamos orar mais um pouquinho agora. A gente sempre tem feito algumas orações e vamos continuar com elas, né? Orando pelas nossas famílias, essa instituição criada por Deus para nos abençoar. Vamos orar pela nossa liderança, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, líderes do modo geral. Vamos orar também pelas nossas congregações, né? Orar pelos nossos irmãos que estão precisando de alguma graça especial aí da parte de Deus, seja por motivo de saúde, seja uma questão de trabalho, relacionamento, questões financeiras, enfim. Mas como eu sempre digo, não deixe de colocar o seu motivo de oração aí no chat. Escreve aí e leia, né, os motivos de oração que os nossos demais irmãos colocaram. Leia e ore. Vamos orar uns pelos outros. Tá joia? Tempo de oração. Ó meu Deus, Tu és inigualável, Tu és incomparável, Tu és único, verdadeiro, real. Tu és o Criador do universo. Não há outro, não há ninguém que se compare a Ti, meu Senhor. Aleluia, Pai. Tu és esse Deus belíssimo, Deus todo-poderoso, Deus em quem nós confiamos. Ó Senhor, e por ser quem Tu és, por agir como Tu ages, é que nós queremos apresentar esses motivos de oração, clamar a Ti, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós em todo e cada detalhe de nossa vida. Queremos Te rogar, Pai, inicialmente pelas nossas famílias. Guarda-nos, Pai, do mal. Nos faz funcionar, nos dá uma vida, uma rotina, que em tudo Te glorifique, Pai. E se por algum acaso algum irmão está com algum parente, algum familiar que está distante dos seus caminhos, resgata ele, ó Deus, por favor. Resgata essa pessoa em nome de Jesus. Traz de volta para os seus braços, porque não há nada que acalente mais os nossos corações do que ver os nossos parentes, os nossos amados, caminhando juntamente contigo, Deus. De Ti nós recebemos essa bênção. E como é bom ver também essa mesma bênção alcançando pessoas que nós amamos. Senhor, queremos Te rogar também pelos nossos líderes, em especial pelos nossos líderes espirituais. Queremos Te rogar pelos nossos pastores, e aqui eu quero citar os pastores aqui da IPG, Pastor Sávio, Pastor Humberto, Pastor Jean, Pastor Letinho, Pastor Serginho, homens que Tu chamaste, que Tu vocacionaste, que Tu tens levantado e guardado e usado para abençoar o Teu povo. Continua, Deus, cuidando deles, continua dando a eles força, ânimo, alegria em viver esse chamado, apesar de todos os desafios que sabemos que existem, mas este é uma santa vocação. E é uma forma do Teu povo receber graça que vem de Ti, receber mais do Teu amor. Então, cuida, Deus, desses homens. Abençoa também os presbíteros, os diáconos, os demais líderes, Pai, da Tua igreja, para que todo o Teu povo seja pastoreado e se pastoreie, porque foi assim que Tu nos constituíste dentro do Teu corpo. Abençoa também, Pai, as nossas congregações, a congregação em Casa Amarela, em Petrolina, Serra Branca, Triunfa. Abençoa os obreiros e líderes em cada uma delas. Abençoa também nossos irmãos que ali Te servem, que ali vivem, que ali congregam. Ó Senhor, continua a dar do Teu crescimento, um crescimento em
conhecimento de Ti, em relacionamento contigo, e que essas igrejas amadureçam, que elas sejam relevantes nas localidades em que elas estão, para que o Teu nome seja conhecido, Deus, e mais vidas sejam alcançadas. Senhor, queremos Te rogar também por aqueles irmãos que estão precisando de alguma bênção, de alguma graça especial da Tua parte. Talvez uma questão de saúde, uma enfermidade, meu Deus. Ou, quem sabe, uma questão de uma oportunidade de emprego, ou são questões financeiras, dívidas que estão mexendo aí com a cabeça, com o coração desse irmão, dessa irmã. Ó Senhor, vem ao resgate do Teu povo, vem redimir a nossa mordomia acerca dos recursos que Tu nos dá, vem redimir os nossos relacionamentos, que são também relacionamentos que nos são dados por Ti. Vem redimir nossa vida profissional, redimir nossa saúde, ó Deus. Precisamos de Ti, Pai, em tudo, Deus, precisamos de Ti. Sê conosco, meu Deus, por favor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que bênção! Chegamos em Juízes capítulo 8. A gente está falando aí da história de Gideão. Já passamos por 2 capítulos, né, que introduziram a vida desse juiz, o chamado dele, o início da caminhada aí, né? E Gideão tem uma grande curiosidade, porque ele está entre 6 juízes. 3 primeiros juízes que foram muito bem sucedidos e que as histórias são relativamente mais curtas, né? A narrativa é relativamente mais curta. Gideão e depois outros 3 juízes que são apresentados com alguma ressalva nas escrituras, né? É como se fosse um sanduíche que Gideão está ali no meio. E ele é meio que um herói, meio que um anti-herói. Ele está dentro desse contexto, que na verdade é uma estrutura literária que é muito comum nas escrituras, tá? Mas só para a gente entender essa inserção de Gideão nesse ponto do livro de Juízes, né? E nos 2 últimos momentos de pastoreio, quando a gente esteve aí estudando Juízes 6, Juízes 7, a gente viu o chamado de Gideão, depois ele faz uma primeira purificação lá, né, do povo, da cidade, derruba o poste ídolo, levanta um exército, e aí nós vimos Deus, eu vou dizer assim, ajustando Israel, né, reduzindo todo aquele exército para apenas 300 homens, para que Israel percebesse, e os demais povos também percebessem que só o Senhor é Deus. Bom, vamos para o nosso texto? Como sempre, a gente vai lendo, vai conversando, né? Para até que a gente conclua aí o capítulo. Então, versículo 1, capítulo 8 do livro de Juízes. Então, os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com Gideão. Já vou parar aqui. O que está acontecendo? Gideão, ele tinha saído para perseguir, para caçar os midianitas, que era o povo que estava oprimindo Israel nesse momento. E a tribo de Efraim desfrutava de uma posição de supremacia, podemos dizer assim, sobre as demais tribos de Israel. E aí os irmãos já devem estar se lembrando, né, que essa preeminência ela vem ali do fato de que Josué era efraimita e de que Efraim, propriamente dito, era o filho mais novo de José, que havia recebido os privilégios da primogenitura de Jacó.
Mas esse privilégio não foi apenas sobre Manassés. Foi sobre toda a tribo, inclusive sobre o seu tio Rúben, né? Que era o filho primogênito de Jacó. Então, Efraim dominava terras férteis, colinas verdejantes. Era uma tribo que havia se tornado grande e poderosa. E por ser assim, por ser uma tribo grande, uma tribo poderosa, que tinha preeminência entre as demais, as outras tribos prestavam deferência mesmo para Efraim. E Gideão, que era da tribo de Manassés, fazia o mesmo tipo de coisa. Então, o que a gente leu aqui no versículo 1 eram os líderes de Efraim indo até Gideão com uma reclamação, falando assim: por que você não chamou a gente para lutar contra Midian? Nós somos grandes, nós somos fortes e nós somos dignos de receber essa glória. A glória dessa vitória. Bom, parece até que Efraim não sabia o que estava acontecendo, né? Parece que Efraim não fazia parte desse povo oprimido. Mas lá estava Gideão, esse juiz ungido por Deus, levantado por Deus, que havia arriscado tudo para livrar a terra daqueles invasores, né, dos midianitas. E os líderes de Efraim estavam ofendidos, né, porque aos olhos deles Gideão quebrou o protocolo. Gideão quebrou a tradição, né? Efraim era, naquele momento, essa tribo dominante. E os líderes queriam ser consultados, né? Eles queriam algum tipo de consulta, de submissão mesmo daquele pessoal antes de qualquer empreendimento militar, principalmente um empreendimento militar desse aqui, de grande escala, que era próximo do território ali deles, né? Além disso, como eles tinham toda essa proeminência, eles queriam ser os líderes. Eles queriam estar à frente de algo que estava crescendo e chamando atenção, para que depois, quando fosse hora de usufruir os despojos ali da vitória, eles tivessem também a mesma preeminência que eles entendiam que tinha, né? Porque isso era devido a eles, por conta do seu status, por conta da sua tradição e demais, né? Enfim, entendimentos que eles tinham. Mas por que eu estou falando isso aqui para vocês? Isso não parece tanto com a realidade que a gente encontra em várias igrejas, não é? Uma pessoa A, ou B, ou C, que ela acha que se alguma decisão vai ser tomada, ela tem que ser consultada. E se essa pessoa não for consultada, ela fica ofendida. E ela começa a levantar um movimento na igreja, até contra o pastor ou contra aquelas lideranças que Deus está usando ali. Às vezes não é apenas uma pessoa, às vezes é uma família, porque essa família fez tanto pela igreja, né? Ou doou tanto, ofertou tanto, ou tem tanta tradição aqui dentro, né? O avô que foi de um cargo e o pai que também, e agora os filhos. E como é que vocês fazem uma obra desse tamanho e não consultam ninguém dessa família? Eles são dignos de ser ouvidos. Ou às vezes é a gente que se sente assim. Como é que a liderança dessa igreja toma uma decisão dessa e não me escuta? Eu tenho capacidade, eu tenho formação, eu já servi tantos anos nesse ministério. É um absurdo que esse líder faz sem me consultar. Por mais que a decisão seja boa,
Por mais que a iniciativa seja boa, não ter consultado é uma ofensa. Meus irmãos, que Deus nos perdoe e nos liberte desse tipo de sentimento, porque Ele mesmo é quem levanta, unge, coloca uma liderança sobre o seu povo para abençoar o povo, não é para abençoar líder. Líder é, antes de tudo, um servo. Basta ver o exemplo de Jesus, não é não? Então, se em algum momento, meu irmão, minha irmã, você se sentiu assim, ou se você está se sentindo assim, volta os teus olhos para Deus. Olha ali acima do sol, como diz Salomão. Descansa em Deus. E se coloca disponível para ajudar, mas não para querer exigir alguma posição, alguma deferência de honra, porque só tem um que é digno de honra e de glória, não é não? Voltemos ao texto. Versículo 2. Porém, Gideão lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Meus irmãos, Gideão se mostra um homem sábio. E ele responde a essas acusações dos líderes de Efraim com uma resposta suave, né? Pacificadora, diplomática. Ele usa essa metáfora agrícola, que era muito típica, né, daquele momento, para agradar os efraimitas. E, resumidamente, ele fala, olha, as uvas que são remanescentes aí das videiras de Efraim são melhores, são muito melhores do que as colheitas completas de Abiezer. Abiezer era o clã de Gideão, tá? Só para a gente entender aí o que Gideão está falando. Ou seja, o que Gideão respondeu é que, ainda que pareça grande a vitória de Gideão sobre Midian, a vitória completa não teria sido possível sem a sua contribuição, Efraim, né? E Gideão lembra aí os efraimitas, que foram eles que tiveram a glória de capturar e executar dois dos importantes líderes midianitas, né? Oreb e Zeeb. Basicamente, Gideão estava ajudando Efraim a preservar sua honra e assim evitar um insulto grave, que quase certamente teria levado a uma guerra entre as tribos. Então veja, meus irmãos, esse tipo de vaidade, esse tipo de autodeferência, o que tem como grande potencial é de gerar um racha, ou é de gerar uma briga dentro do povo de Deus. Foi assim naquele momento na história de Gideão, e é assim nos tempos atuais, na nossa história, na igreja em que nós vivemos e congregamos, tá? Independente de qual é a tua igreja local. A gente precisa de humildade para poder nos relacionarmos dentro do corpo. Versículo 4. Vindo Gideão ao Jordão, ao rio Jordão, né? Passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Então Gideão atravessa o Jordão com os seus 300 homens, está ali, né, passando pelas cidades das 2,5 tribos que pediram, né, para residir ali naquele espaço além da terra prometida, ao oriente da terra prometida. Versículo 6. Porém, os príncipes de Sucote disseram: porventura,
tens já sob teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com abrolhos. Dali subiu a Penuel e de igual modo falou a seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Meus irmãos, Rúben, Gade e a meia tribo ali de Manassés já não sentiam mais nenhum laço de fraternidade com as demais 9 tribos e meia. Certamente também não sentiam nenhum senso de obrigação para com eles, né? Na verdade, eles estavam, pelo que a gente está vendo aqui, muito mais próximos em mentalidade e lealdade dos chamados filhos do Oriente, dos povos, né, daquela região, que eram os inimigos a quem Gideão perseguia. Eles eram muito mais próximos, tinham muito mais afinidade com os inimigos do povo de Deus do que com o próprio povo de Deus. É por isso que Gideão declarou que, ao retornar, aplicaria um castigo severo. A palavra hebraica, né, que foi traduzida aqui no texto como trilharei, que Gideão fala trilharei a vossa carne, que é dosh no original, tem o sentido de debulhar, como quem pega o milho e vai debulhando ali o milho, né? Ou na separação do trigo da palha, enfim. É literalmente algo dolorido, algo penoso, né? Porém, lá em Penuel, o castigo que Gideão fala é outro, porque aparentemente Penuel tinha essa torre de vigia, que era bem conhecida, né? E essencial para a segurança ali do local. Então Gideão prometeu destruir essa torre como punição pela traição desse povo. Vamos em frente. Versículo 10. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noba e de Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Vejam, Zeba e Salmuna tinham 135.000 homens. Gideão matou 120.000 com seus 300 homens. Zeba e Salmuna fogem, as escrituras usam a expressão desbaratados, né, com esses 15.000, mas acabaram sendo presos, né? O versículo 10 mostra que Gideão tinha um alvo principal, que eram esses 2 líderes desse povo opressor. E eles estavam nessa localidade chamada Carcor, que era um lugar que aparentemente eles consideravam seguros, né? E assim como foi com Císera, nos dias de Débora, né? A gente já passou por esse texto aqui. Débora, né, Císera, que adormeceu na tenda de Jael, com aquela falsa sensação de segurança. O mesmo estava acontecendo aqui com esses 15.000 midianitas e seus comandantes. Então Gideão chega, os ataca e eles estavam totalmente despreparados. Agora pense bem. Quem imaginaria que Gideão perseguiria esse exército por uma distância tão longa? Eita, pelo menos eu parei a frase. Na frase que você parou, você... Pense bem, meu irmão. Quem é que imaginaria
que Gideão os perseguiria por uma distância tão longa. Provavelmente eles ainda não sabiam que Gideão tinha apenas 300 homens. E o medo, né, aquele pavor da derrota recente, estava muito fresco na mente desses líderes. Versículo 13. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, pela subida de Heres, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote. 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: Porventura tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que te demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos com eles. Deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Que lição, que reação dura. Por que essa decisão de Sucote e Penuel, né, recusarem ajuda a Gideão foi um grave pecado contra Deus. Eles negaram apoio a um homem ungido como juiz, enviado para cumprir a guerra santa que o Senhor lhe havia confiado. E em vez de manterem o compromisso feito com Moisés, quase 200 anos atrás aqui, que era o compromisso de apoiar os seus irmãos que cruzaram o Jordão e entraram na terra prometida lá com Josué, esses membros dessas 2 tribos e meia decidiram pensar apenas em si mesmos, né? Resolveram que agora a vida deles não tinha mais nada a ver com o restante do povo. Então, o que fica claro no texto é que essas 2 tribos e meia tinham muito mais medo das represálias desses povos nômades, né, que dominavam sobre eles, nesse caso específico os midianitas e também os amalequitas, né, caso Gideão fracassasse. E não creram que o mesmo Deus que havia levado eles, né, do Egito, libertado do Egito, levado do Egito até a terra prometida e conquistado todas as coisas. E agora esse mesmo Deus que levou Gideão com 300 homens a vencer um exército de 135 mil, esse mesmo Deus poderia dar a vitória a Gideão. É assim conosco também, né, não? A gente fica tantas vezes receosos, achando que as histórias que nós lemos na Bíblia são apenas histórias que ocorreram naqueles tempos e hoje em dia não é mais bem assim, né? E a gente precisa cuidar da gente, o que as pessoas vão pensar da gente, o que meu chefe, meu vizinho, meu pai, minha mãe, se souber que eu sou crente, se souber que eu vivo assim, que eu leio a Bíblia, que eu oro, que eu... né? A nossa nova vida em Cristo nos traz algumas responsabilidades. E se nós somos genuinamente de Deus, não tem como a gente esconder isso. E esse não é um sentimento verdadeiro para essa nossa nova vida. A gente recebeu do próprio Deus a sua missão. E tantas vezes a gente acaba pensando que fazer uma oferta, né, fazer alguma coisa muito pontual é cumprir a nossa parte, né? Tá tudo certo. Meus irmãos, o ide por todo mundo e fazer discípulos, antes de tudo, é um chamado pessoal, é um chamado individual. É como você vai viver a sua vida. Não é como você vai dar apoio para outra pessoa viver a vida dela, não, viu? Versículo 18. Depois disse a Zeba e a Salmuna
que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se o tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jéter, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram a Zeba e Salmuna: levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Vejam que pedido esquisito esse, né? Esses versículos 20 a 21 que a gente leu, né, agora, dão o ponto final daquela batalha que trouxe, né, agora 40 anos de paz para Israel. Mas nós vimos aqui no versículo 22 o maior perigo na vida de um líder. Reina sobre nós. Tu és bom. A gente quer você cuidando das nossas vidas. Vamos continuar no texto? Depois a gente comenta mais um pouco sobre isso. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo. Porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. E o peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal, e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, que é Gideão, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel, após os Baalins, e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Meus irmãos, então a história aqui é a seguinte: depois que Gideão derrota os midianitas, algumas das 12 tribos, né, que estavam sendo ali, né, antes oprimidas pelos midianitas e amalequitas, começaram finalmente a perceber que não sobreviveriam a menos que se unissem sob um único líder. Por isso, né, alguns de seus líderes foram ali até Gideão e falaram: rapaz, sabe o que a gente está vendo aqui? É que você tem esse jeitão de rei. A gente está vendo que é para você ser o nosso rei. E esse foi, de fato, um grande ponto de virada aí na história de Israel, né? Porém, Gideão, que conhecia o suficiente sobre Deus,
recusou essa oferta. Ele era um juiz ungido por Deus, ele não era um rei. Assim, ele falou lá para o povo, né, que Deus é que era o verdadeiro rei deles e não havia necessidade de outro. E eu queria pegar aqui 2 pontos. Primeiro, Gideão, ele nega esse reinado sobre o povo por causa da sua boa teologia, né? O Senhor vos dominará. Mas ele assume para si privilégios de rei, né? Então parece que o negócio está indo da boca para fora. Porque ele tomou para si riquezas e trajes reais, né? A gente viu lá 1.700 ciclos de ouro, nos versículos 24 e 26. Ele fez para si uma estola sacerdotal, ou seja, quem quiser falar com Deus, que fale comigo. A gente não sabe bem como é que foi essa estola, porque o negócio foi todo de ouro, pelo que a gente viu aqui. Ele criou um harém, por meio do qual ele teve 70 filhos, e chamou o seu filho mais proeminente, sabe de quê? Meu pai é rei. O nome é Abimeleque, mas Abimeleque é meu pai é rei. Então ele falou assim, não, o Senhor é rei. Aí bota o nome do filho dele, meu pai é rei. O que está passando na cabeça de Gideão? O sucesso subiu na cabeça dele, né? Tim Keller, quando ele comenta esse texto, ele fala o seguinte, a gente tem a necessidade de ser necessário. E aí a gente faz uma estola sacerdotal e passa a usá-la. Algo tão sutil e tão mortal. O verdadeiro cristão é aquele que se faz inútil, conquanto seja constantemente instrumento nas mãos do Redentor. O segundo ponto é que o povo já tinha percebido que sempre que estava, agoniado, estava perreado, precisava de um juiz, precisava de um libertador. E aí esse negócio cresce no coração dele. Eles começam a desejar um rei. Mas eles esqueceram que eles já tinham o rei. Nos nossos tempos, nos últimos anos, pelo menos, a gente tem visto tantas pessoas usando as escrituras para fazer campanha política para A, para B, para C, enfim. E essas pessoas se esquecem que não é disso que a Bíblia trata. Por exemplo, quando Davi fala lá, o rei Davi fala no Salmo 33, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, isso não é uma prescrição, meu irmão, isso é uma descrição. Davi não estava querendo que nenhuma nação se convertesse inteiramente a Deus, não era uma profecia de que o Brasil vai ser inteiramente de Deus, não é isso. Mas ele estava olhando para Cristo e para a obra de Cristo. E em Cristo nós fomos feitos povo de Deus. Em Cristo nós somos aqueles que gozam dessa promessa aqui, dessa descrição que Davi falou. Não é à toa que o apóstolo Pedro, ele lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele vai falar assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu irmão, você faz parte dessa nação. Não é nenhuma nação do mundo, não é nenhuma nação étnica. Isso ficou no Antigo Testamento. Agora nós somos o Israel espiritual constituído por Jesus Cristo. Então, se você está feliz que determinado candidato foi eleito, ou se você está abatido porque determinado candidato foi eleito, não se esqueça, você já tem o rei sobre sua vida. E é por causa dele que você é bendito, porque ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado, Pai, por um texto tão precioso, tão rico. O que nós conversamos aqui de longe, Pai, nem de longe
está perto de esgotar tudo aquilo que tu tens para nos falar. Mas nós queremos te louvar pelo que tu falastes e pedir, Pai, ajuda-nos a viver assim. Abençoa cada irmão meu, ó Deus, que está assistindo esse momento de pastoreio, que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Vamos para o último louvor? Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou,
graça e paz nos revelou. É isso, meus irmãos. Boa semana. Deus os abençoe. Tchau, tchau.